Oi, gente, estou aqui trabalhando em home office na minha caixinha, mas eu queria parar só um pouquinho para compartilhar uma história que me emocionou profundamente. É uma história do filho de uma prima minha. Ele é autista. Quando pequeno ele não falava muito pouco, não dava para entender o que ele falava. E na escola ele tinha um atraso que era esperado para uma criança que não falava. E ela achava que ele ia demorar bastante para ler, ela tinha essa expectativa, né, de mãe, de um dia ver o filho falando, lendo, escrevendo, mas ela achava que seria algo para mais para frente. E ela não esperava jamais que seria ali naquele momento. E ela conta que os professores, os alunos, todos contaram que ele repetiu ali banana. E todo mundo se alegrou, se emocionou, os amigos, os professores levantaram, se abraçaram, todos vibrando juntos ali com aquela criança, aquele amigo, todos torcendo. E eu fiquei imaginando, eu fiquei chorando só de ouvir aquela cena, imaginando, eu pude, nossa, ver aquela cena. E impossível não se emocionar, né? E eu fiquei ainda mais emocionada porque é o mesmo nome do personagem que eu criei para contar o livro que eu escrevi sobre o autismo, para ajudar a contar para as crianças, com que elas entendam, né, explicar para elas o que é o autismo, e não só as crianças, mas os pais também, porque livro nunca é só para as crianças, né? O livro infantil ele é muito para o adulto também. Eu criei esse personagem e ele tem esse mesmo nome. Quando ela falou, eu falei assim, nossa, me emocionou ainda mais. E eu também não pude deixar de pensar, de lembrar, de imaginar o meu sobrinho, que é autista também e é não verbal. Ele fala algumas palavras, mas não tem uma comunicação funcional. E outras crianças também, no meu livro, queria me teletransportar. O livro que eu falei sobre o autismo ainda não lançou, vai lançar em breve, se Deus quiser. E eu vou trazer aqui as informações para vocês. Orem por mim, torçam por mim, para que esse livro saia o quanto antes. A história é linda e merece, né, também um livro muito lindo, e com certeza será. O Queria Me Teletransportar, né, que é o meu livro já lançado, eu trago várias histórias sobre crianças e famílias autistas. E uma dessas histórias, eu também não pude, né, não lembrar dela. Há uma mãe, né, eu conto a história de uma mãe, e ela fala sobre essa expectativa de que a criança fale, né, de que a criança se desenvolva como a sociedade espera. E de como isso, a gente precisa lidar com isso, com as nossas expectativas. E o fato é que nem toda criança autista vai falar, vai se desenvolver como a sociedade espera, mas o que cabe a nós é, sim, fazer o possível para que essa criança se desenvolva, para que essa criança tenha autonomia, né? O que for possível para nós como família, como pessoas que tenham, né, acesso a essa criança, fazer com que essa criança tenha acesso as melhores terapias, ao que for necessário, o que for possível. Mas cabe a nós, principalmente, amar essa criança, amar essas pessoas, porque não são só crianças, né? Do jeito que elas são. E o autista, ele nos ensina o tempo inteiro, porque ao mesmo tempo que, para quem tem um autista na família, sabe da dificuldade que sabe da luta, da batalha que mas também nos ensina o tempo inteiro como que a gente comemora as pequenas coisinhas, né? Às vezes uma coisa que para uma criança, né, para uma mãe, aquilo ali foi tão simples, às vezes passou despercebido, para um autista é uma vitória muito grande. Então ele nos ensina, né, a criança autista e o adulto também, né, mas principalmente a criança, a olhar, a comemorar as pequenas vitórias. E quando a gente não vive essa realidade, às vezes a gente tem dificuldade, né, de se colocar ali no lugar do outro. É normal. Eu lembro que há 13 anos atrás, eu fui
no dia do autismo de azul. Hoje eu tô de azul aqui de corações, propositalmente, mas naquele dia, em 2013, eu tava de azul e haviam 2 colegas que estavam de azul também. E aí um deles falou assim: ai, que legal que vocês vieram de azul também por conta do dia do autismo, né? E aí eu olhei assim pra cara do meu outro colega, ele olhou pra mim assim, tipo, dia do autismo? A gente não sabia o que era, né? A gente não sabia que tinha dia do autismo. Imagina, 13 anos atrás, ninguém falava, né, quase sobre isso. E aí a gente acha que é um universo distante, por mais que hoje em dia existem muitos autistas, sempre tem, né, um grupinho de escola, a gente... Mas quando não é com a gente, com a família, às vezes a gente não traz pra gente, a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né? Até a gente ter um filho, um sobrinho, um aluno, alguém mais próximo que é autista. Hoje talvez não seja a sua realidade, mas eu te convido a hoje se unir a essas famílias, a essas crianças e adultos autistas, porque hoje não é um dia para celebrar, mas é um dia, o Dia Mundial do Autismo é um dia para conscientizar sobre o autismo. E aí vão algumas dicas de como tornar o mundo melhor para o autista, para a família autista, para o mundo mesmo de forma geral. Se você vir alguma criança em crise, não minimize achando que é birra. Pode ser em escola, igreja, onde for. Se você vir alguma criança em uma fila preferencial, não faça cara feia, não. Se você vir alguma mãe que de repente tá ali, às vezes constrangida, sem paciência, dê seu apoio, acolha essa mãe, se coloque no lugar dela. Se você, por um acaso, tiver algum coleguinha do seu filho autista, ensine a ele, explique para ele o que é o autismo, ensine a ele a tratar bem esse colega, que todos nós somos diferentes, que toda pessoa merece respeito, que Deus criou todas as pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais em suas diferenças. Todos nós merecemos ser amados e respeitados. Se por acaso alguma mãe da sua escola que tem filho autista quer que a criança participe de tudo e você pode achar que isso vai atrasar seu filho, repense. É muito mais importante para sua criança saber conviver com todos do que aprender matemática, por exemplo. Se por acaso você tiver o privilégio de conviver com uma criança autista, olhe a vida, tente olhar a vida através dos olhos dessa criança, porque para a criança autista, para a família de uma criança autista, as pequenas coisas, elas são muito grandes, as pequenas vitórias são muito grandes. Então, não é fácil. E vamos ajudar a tornar menos difícil. Vamos amar, não só hoje, mas todos os dias.